Bom, gente, estamos no nosso horário e Joãozinho vai fazer o preparo da tarde de hoje. Boa tarde, meus amigos. O preparo de hoje, que nos cabe comentário, é o capítulo 82 do livro Vida Feliz, que é a psicografia de Divaldo e a autoria do espírito Joana de Ângeles. E diz assim: quando assumas um compromisso, honra-o com a tua presença. Antes de aceitares qualquer incumbência, medita a respeito, a fim de que não te situes numa posição desagradável. Sucedendo algum impedimento à tua comparência ou desincumbência da tarefa, comunica-o com antecipação, de modo a não prejudicares quem te guarda ou aquele que te confia na tua palavra. Sejam de pequena monta ou de alta responsabilidade, desincumbe-te de todos os deveres que assumires. Mais uma vez, a lembrança amiga, a lembrança fraterna de Joana é da necessidade de vivermos integralmente a lei de amor. Sabemos que somos aprendizes. Com grande facilidade, conseguimos identificar as nossas limitações, o peso que cada um de nós carrega em cada novo passo que damos. Mas se é tão fácil também identificar as nossas limitações, quão fácil é enxergar as nossas potencialidades. Nos momentos difíceis, aquele convite sempre amoroso do Mestre Jesus, de saber olhar para o céu, de saber olhar para as coisas da natureza, para buscar forças e continuar. Essa é a nossa obrigação, essa é a nossa missão. Joana nos fala aqui de presença. Presença, talvez aqui uma presença material, uma presença quando a gente se compromete com algum trabalho, mas talvez a presença que nós devemos ter em todas as circunstâncias da vida é a presença de espírito. A presença de saberem colocar em cada situação, em cada convite que recebemos, da nossa alma, saber colocarmos um pouquinho do nosso coração em tudo. Se o automatismo começa a tomar conta das nossas rotinas, é bom pararmos, analisarmos e saber retomar o caminho. Que possamos ter todos uma ótima palestra, que vocês tenham uma semana muito iluminada e de paz. Fique com Deus. Então vamos nesse momento elevarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita bondade. Agradecendo em primeiro lugar pela oportunidade de estarmos aqui juntos para mais uma tarde de estudos, de aprendizado. Agradecer a Jesus, nosso Mestre amado, por estar junto de nós, nos envolvendo, nos amparando, nos trazendo a esperança que todos nós precisamos. E vamos pedir a Ele que esteja conosco neste momento, nos envolvendo, nos sensibilizando a alma, nos alargando o entendimento, para que nós possamos estar conectados com tudo que iremos ouvir nesta tarde e que possamos ter em nós o desejo sincero de, na nossa vida de relação, no nosso dia a dia, colocarmos em prática, vivenciarmos tudo isso que aprendemos, para que nós tenhamos condições de, enfim, tornar a nossa vida um pouco mais tranquila, um pouco mais fácil de ser vivida. Pedimos também a Joana de Ângeles, nossa mentora amorosa, que envolva com seu carinho e a sua inspiração o nosso amigo Alexander Sá, nos estudos que ele trouxe para dividir conosco na tarde de hoje. Graças a Deus. Boa tarde.
Que Jesus nos abençoe, que o amor de Deus, nosso Pai, nos envolva a todos, que possamos estar envolvidos como estamos, como disse a nossa irmã, pelo amor de Deus, o amor do nosso Mestre Jesus, o amor de Joana de Ângeles e de tantos espíritos trabalhadores do bem que certamente se fazem presentes quando nos reunimos para pensar sobre questões importantes, especialmente sobre questões espirituais. Muito bem, na tarde de hoje, tarde entrando noite, a gente vai falar alguma coisa a respeito do tema provas e expiações. E se nós pararmos para analisar o conteúdo da doutrina espírita, nós vamos perceber que ela é uma doutrina amplamente consoladora e motivadora do espírito, porque ela nos fala a respeito de todo um processo de evolução pelo qual nós estamos passando. E todos nós estamos passando. Ela nos fala a respeito de um Deus misericordioso e justo, mas ela não apenas nos fala a respeito disso, mas ela nos demonstra isso através de uma lógica consistente, né? Através de informações que consolam a nossa fome de entendimento. Quantas vezes as pessoas buscam questionamentos a respeito da situação da sua vida, quem sou eu, para onde vou, de onde eu vim, e essas questões encontram trabalhadas, encontram-se esmiuçadas pela doutrina espírita e aquecem a nossa mente e aquecem também o nosso coração. Porque agora nós já temos a verdadeira compreensão de que todos nós somos criados por Deus, de que todos nós somos criados iguais, que não existem seres que foram criados de forma privilegiada, não há aqueles que estão numa condição de perfeição sem esforço, mas todos nós estamos em processo de crescimento. E todos nós temos a gloriosa destinação da perfeição moral, da pureza espiritual, da felicidade, que com certeza nós conquistaremos, por enquanto ainda vislumbres de felicidade, por enquanto ainda momentos felizes, mas que no futuro, certamente, através da remoção das nossas impurezas espirituais, chegaremos à plenitude dessa felicidade, e uma plenitude de felicidade ativa, plenitude de felicidade movimentada, a plenitude de felicidade na qual nós nos reconhecemos como seres que fazemos parte de algo muito maior, que fazemos parte de um universo onde existem outros seres, como nós estamos em processo agora. Quando nós chegarmos a essa condição de felicidade maior, nós veremos outros que estarão nessa condição que estamos hoje. E nós, então, não permaneceremos parados, estéreis, estáticos, lá numa posição sem nada fazer, mas vamos ver esses seres, sabendo que esses seres têm também todo um processo para seguir, e faremos então parte, trabalhando ativamente no processo evolutivo dos nossos irmãos. Bem, então com isso, nós compreendemos que um aspecto extremamente importante dessa doutrina como um todo é a ideia da reencarnação, a ideia da lei de causa e efeito, a ideia de que nós fomos criados simples e ignorantes, fomos criados sem conhecimento, logicamente sem experiência quando fomos criados, e passamos então por processos sucessivos de reencarnação, passamos por inúmeras vivências, e Deus nos deu uma possibilidade imensa, um recurso fabuloso, que é o recurso do livre-arbítrio, o recurso da possibilidade de escolhermos o caminho a seguir. Diante das circunstâncias que surgem à nossa frente, nós temos a possibilidade de escolher um caminho daqui ou o caminho dali. E através da nossa própria escolha, fazemos com que o trabalho, o tempo para chegarmos à nossa destinação se torne um tempo mais ou menos demorado.
mas sabemos que, em verdade, as nossas ações passam a ter um peso maior. As nossas ações passam a ter um valor maior do que se nós simplesmente acreditássemos que não existisse a vida após a morte, que não existisse a lei de causa e efeito, que não existissem essas destinações que Deus deu para todos nós. Cada ação nossa tem um peso. Se a gente pensasse apenas pela ótica materialista, tem algum peso, mas não tem peso para a vida futura, porque não vai ter vida futura. Já no nosso entendimento, de acordo com as revelações que os Espíritos deram, de acordo com as comprovações que nós todos já fomos testemunhas, seja pelos estudos que foram dados lá por Kardec, a quem agradecemos muito nessa semana em especial, né? Semana em que o Livro dos Espíritos completou, né? 160 anos. 160 anos da primeira publicação do Livro dos Espíritos, né? Então, acabei derivando e perdendo o fio. Mas essa possibilidade que nós conseguimos, que a doutrina espírita nos dá, de entender esse processo reencarnatório, o peso das nossas ações, a própria lei de causa e efeito. Cada ato que eu faço gera uma consequência. Cada ação nossa pode gerar consequências imediatas na nossa vida material, imediata na nossa vida terrena, como pode gerar consequências e gera na nossa vida futura. E gera consequências no ambiente espiritual que antes nós nem sabíamos que existia e que está ao nosso redor. Como disse a nossa irmã, quando alguém vai e faz um trabalho de caridade, um trabalho no bem, a gente vai achando que vai ajudar e vai fazer o bem, o outro está fazendo, realmente está fazendo, mas ao mesmo tempo a gente está ajudando a si mesmo, e a gente está recebendo o amparo da espiritualidade superior, a gente está se envolvendo em vibrações melhores, e dessa forma a gente está conseguindo influenciar o nosso próprio futuro e o futuro do próximo. Como disse um espírito pela psicografia de Chico Xavier, caridade se concebe por angélico alvará. Quem auxilia recebe, acreditando que dá. Então a gente está acreditando que está dando e realmente está ajudando, né? Mas também a gente está sendo bastante amparado. Então, dentro dessa lógica toda, de toda essa ideia maravilhosa, essa ideia que nos maravilhou, né? Que nos fez estar aqui na casa espírita, que nos fez pensar melhor a respeito da gratidão que nós devemos ter pelo nosso Criador, né? Em função de tudo isso, nós passamos por todo um processo em que nós acertamos e erramos. Nós poderíamos ter sido criados, certamente, felizes, perfeitos. Nós poderíamos ter sido criados por Deus já numa condição que a gente não precisasse passar por uma situação de dor, por situações de sofrimento, por processos de escolha. Eu não preciso nem escolher nada, eu já sou perfeito e já estou na posição máxima. Mas, em verdade, qual seria a alegria que nós teríamos da conquista dessa situação? O processo pelo qual nós passamos hoje em dia pode parecer muito longo. Estamos aqui vivendo essa encarnação, vivemos outras encarnações, vamos viver muitas encarnações até a gente chegar lá naquele estágio máximo de pureza espiritual. Mas no relógio da eternidade isso é um tempinho pequenininho. Para que nós possamos chegar a essa situação com a alegria, com a satisfação da conquista. Como isso é importante. Quando a gente recebe algo gratuitamente, sem esforço pessoal, a gente compara com situações em que a gente conseguiu conquistar aquela mesma coisa, a gente percebe que essa que foi fruto do nosso suor, do nosso esforço,
Esse é um motivo de muito maior alegria, satisfação e realização do espírito. Como é que o espírito pode se dizer, eu sou realizado espiritualmente, se ele não passou por um processo de conquista dessa realização e simplesmente a recebeu? Então, por isso, nós acertamos e erramos. E se nós acertamos, nós só podemos entender, de acordo com as leis de Deus, que os nossos acertos geram consequências. Isso nós também só podemos entender, de acordo com essas mesmas leis de Deus, que os nossos erros também geram consequências. E o que é certo, o que é errado? Tem uma medida para a gente tentar entender, né? O que é certo e o que é errado. Lá na questão 614 do Livro dos Espíritos, quando os espíritos superiores nos dizem que o homem só é infeliz quando age em desconformidade com a lei de Deus. Então a lei de Deus é esse parâmetro. Ou na questão 621 do Livro dos Espíritos, onde estão escritas as leis de Deus? E a resposta dos espíritos superiores, na consciência. A gente consultar a nossa consciência, a gente sabe qual é o parâmetro para saber se a ação é certa ou se a ação é errada. Se o caminho que estamos seguindo é o caminho que a gente deve seguir, ou se é um caminho que a gente está se desvirtuando, para demorar um pouquinho mais para chegar ao objetivo, ou talvez muito mais, né? Mas é a nossa própria consciência. Então nós acertamos e erramos. E os acertos geram consequências porque tem peso e tem valor a nossa ação. E os erros também geram consequências. E são consequências que fazem, muitas vezes, com que tenhamos que passar por processos dolorosos para que venhamos nos acertar, né, com a lei de Deus. Allan Kardec fala isso, a gente vai mencionar daqui a pouco, a respeito lá do Código Penal da Vida Futura, no livro Céu e Inferno. Mas Emmanuel, no item 201 do livro Consolador, né, ele nos fala que a aprovação é a luta que permite ao espírito, através do trabalho, a edificação espiritual. E a expiação é uma pena aplicada a quem comete um crime. Expiação é uma pena aplicada a quem comete um crime. Mas que crime? O crime que se comete no mundo material, né? Existe lá uma regra, né? Tem lá o Código Penal da Vida Futura, como eu estava mencionando, lá no livro Céu e Inferno. Como é que é essa coisa? Aqui na Terra a pessoa vai e comete um crime e está lá, tipificado lá no Código Penal, né? Matar alguém, 6 a 20 anos de reclusão e multa. E como é que é no Código Penal da Vida Futura? 6 a 20 anos no umbral. Não é, né? Não existe isso. Né? Não existe isso porque a lei de Deus é muito mais precisa. Ela consegue entender a intenção das pessoas. Ela consegue entender um outro fator, que é o nível de consciência daquele espírito. Então, 2 espíritos podem cometer exatamente o mesmo ato. E cada um sofrer uma consequência diversa, proporcional ao nível de entendimento dele. Mas o certo, o lógico que nós entendemos pela doutrina espírita é que a pena é proporcional ao erro. Quem ofende não pode sofrer mais do que fez. Às vezes a nossa justiça íntima, quando a gente vê alguma coisa acontecendo no mundo, alguém realizando um ato criminoso qualquer, a gente fica pensando, mas aquela pessoa tinha que sofrer todas as dores que se pode imaginar. Aquela pessoa tinha que ser não só privada da liberdade, mas privada eternamente da liberdade. Aí, às vezes a gente fica indignado com determinadas atitudes, com determinadas ofensas que acontecem.
Mas a verdade é que a lei de Deus é uma lei justa e imparcial. A lei de Deus, ela consegue entender, em função da justiça, a ideia da proporcionalidade. Quem age, há de sofrer as consequências dos seus atos, na exata proporção do que fez. Não pode ser mais. E é por isso que Kardec, quando vai e analisa a questão das penas eternas, ele nos fala que essas penas não fazem qualquer sentido. Por que o espírito vai sofrer eternamente, se ele não cometeu o mal eternamente? Ele cometeu o mal em determinada proporção. E é exatamente nessa proporção que ele deve, então, passar a sofrer as consequências. Então, quando se fala em provas e expiações, e quando se fala em expiação, fala-se sobre um processo pelo qual o espírito precisa passar para que ele possa se reajustar com a lei divina em razão dos erros cometidos. Porque todos cometemos erros. Quem não os comete? Todos cometemos. E a gente precisa se reajustar. Há erros pequenos, há erros sem importância, há pequenas falhas que acontecem na nossa vida que fazem parte do dia a dia, mas há falhas mais graves, há problemas mais sérios. E esses problemas necessitam de uma penalidade, vamos dizer assim, mais séria, mas não é uma penalidade de Deus. Deus não está punindo diretamente uma pessoa pelo seu erro. Na verdade, a pessoa, ou melhor dizendo, o espírito, está sofrendo as consequências dos seus próprios atos. É a lei de causa e efeito que se encontra ali presente. E ele então sofre as consequências do que fez, em razão dessa lei. Não existe uma punição, né? Quando a gente vai e faz algo errado, e aí então o espírito vai e desencarna e Deus olha para ele e diz assim: você errou, então agora você vai pagar a pena tal, tal. Não existe isso. O que existe é a própria dor na consciência do espírito, ansiando pela necessidade de reparar aquele erro cometido. É o espírito que errou, e muitas vezes, depois que ele comete o erro, ele acaba tendo a notícia do erro que cometeu, sentindo a dor na consciência por aquele erro. Ah, mas o espírito não pode ficar sem dor na consciência? Pode por algum tempo. E muitos ficam. Mas depois de um tempo, essa dor vem, ela bate. Eu me lembro de um caso narrado por Hilário Silva, no livro A Vida Escreve, que ele conta uma situação em que o doutor Bezerra de Menezes estava no plano espiritual, falando para determinado conjunto de espíritos, e lá ele dizia que o ato errado e equivocado gera consequências e dores no espírito. E ele foi falando e envolvendo lá a assistência, até que de repente um espírito aparta, né? O nome do capítulo é O Aparte. O espírito aparta e diz assim: o senhor disse que a calúnia é um braseiro no caluniador. Eu caluniei e nada senti. O senhor disse que o destruidor de lares terrestres experimenta a chama do remorso a retalhar-lhe o coração. Eu destruí muitos lares terrestres e nada senti. E ele foi narrando as coisas que ele fez. E aí, em determinado momento, o doutor Bezerra, olhando para aquele espírito tomado de compaixão, disse: o que sente o cadáver quando nós o espetamos com espinhos? E o espírito disse: nada. E o que sente o cadáver se nós pegamos e o mergulhamos no lago de Piche? O espírito disse: nada, o cadáver traz consigo a presença da morte. E o doutor Bezerra falou: aquele que faz o mal e não sente a dor pelo mal que faz, traz consigo a consciência morta. É o morto-vivo. Então a pessoa, às vezes, pode estar nessa situação, mas é momentânea.
O espírito pode estar nesse estado. Ele vai e faz e não sente em determinado momento. Mas em algum momento aquilo vai se manifestar. E aquela dor vai aparecer. E o espírito vai dizer: eu quero reparar o erro que eu cometi. Eu quero sofrer as consequências dos males que eu fiz. Muitas vezes isso acontece logo após a desencarnação do espírito. Às vezes aqui encarnado, a gente aqui envolvido, como já se disse, pelo amortecedor vibracional da carne, né? A gente acaba não percebendo, não tendo tanta percepção dos nossos próprios erros. Alguma coisa baixa na nossa consciência, mas às vezes a gente não consegue perceber e captar. E o espírito, quando desencarna, e acontece muitas vezes logo após a desencarnação, passa aquele filme, o espírito vê lá os seus atos, vê tudo que fez e recebe a notícia do erro que cometeu. É o famoso caso, também narrado por Hilário Silva, no próprio livro A Vida Escreve, né? Que fala lá sobre um determinado companheiro que era um feitor de uma fazenda e um escravo cometeu equívoco. Um equívoco lá qualquer. E o feitor foi punir o escravo. E quando ele foi punido o escravo, ele acabou aplicando uma pena extremamente dolorosa e o escravo perdeu o braço. Muitos já devem ter ouvido falar desse caso narrado por Hilário Silva. Ele perdeu o braço. E o homem continuou lá, o feitor continuou encarnado, realizando o seu trabalho, até que em determinado momento ele desencarnou. Quando ele desencarnou, passou o filme. Quando ele viu ali aquele erro que ele cometeu, durante a encarnação ele nem deu importância. A consciência apareceu ali adormecida. Ou como disse lá Dr. Bezerra de Menezes, morta. E de repente ele teve a notícia do erro que cometeu. Ele viu aquele erro, ele começou a lembrar quais foram os propósitos que ele teve antes de reencarnar. Às vezes o espírito demora mais um tempo, pode ser nesse momento, pode ser depois, pode demorar mais longo tempo. Tem um caso lá no livro Céu e Inferno, eu vou voltar a esse já já, em que um companheiro fala que ficou 2 séculos e meio depois de ter cometido graves erros. Ele era um soberano, né, lá num determinado país, e ele cobrava imposto sobre a mendicância. O nome do espírito é um nome bastante difícil, e eu acredito que se pronuncie algo parecido com isso. Zimmel-Slisgow, vulgarmente conhecido como sopa de letrinhas. Zimmel, S-Z-Y-M-E-L-S-L-I-Z-G-O-L, é isso. E esse companheiro, ele cobrava imposto sobre a mendicância. Quando ele desencarnou, foi uma festa, as pessoas foram na praça pública comemorar a desencarnação daquele soberano, que era uma pessoa muito tirânica e cruel. E depois ele desencarnou, passou lá 2 séculos e meio, em situação de dor, de sofrimento, toda aquela dificuldade, expiando, porque a expiação, os companheiros sabem, expiação com X, é expiação, a pena que ele estava sofrendo, ele já começa a sofrer já desencarnado. O espírito, quando ele espia, ele só espia quando está aqui encarnado, né? Ele cometeu aqui, ele espia aqui. Não, ele espia lá também. Então ele estava lá espiando. Ficou 2 séculos e meio. Até que ele tomou consciência do que havia feito. Passou mais um século lá estudando, aprendendo, mudando de propósito, tornando-se melhor espiritualmente. Ele compreendeu o erro que havia cometido, reencarnou, e quando reencarnou ele acabou passando também por situações de muitas dores. Está lá no título de Expiações Terrestres, lá no finalzinho do livro Céu e Inferno. Passou por situações de muitas dores. Durante a encarnação ele mendigava, né? Ele pedia esmolas
mas ele pedia esmolas não para si, porque ele fazia o seu trabalho durante a noite. E durante o dia ele pedia esmolas para ajudar os órfãos que ele amparava. Começou com os órfãos dos irmãos deles que desencarnaram, que desencarnaram, e ele começou a cuidar desses órfãos, e de repente foram chegando mais órfãos. Depois ele começou a ajudar as viúvas, e começou a ajudar várias pessoas, e passou 60 anos da encarnação dele. Quando ele desencarnou, as pessoas foram em praça pública agradecer e orar por ele. Quer dizer, na encarnação anterior tinham ido à praça pública para agradecer que ele tinha desencarnado, tinha ido embora, não tinham mais contato com ele. E quando ele desencarnou nessa outra encarnação, foram ao contrário, à praça pública, para agradecer por todo o bem que ele havia feito. Então pode demorar 2 séculos e meio. Lá no nosso caso do companheiro lá do feitor, foi ali, desencarnou, ele começou a pensar nos erros que havia cometido, e ali recebeu a notícia, o remorso, a dor imensa pelo erro que havia cometido. E também resolveu se reajustar. Às vezes o espírito demora mais. Ele resolveu se reajustar a partir daquele ponto, começou a estudar, começou a trabalhar, começou a se envolver. Primeiro passou longo tempo com dor na consciência, com sentimento de culpa. O espírito demora muito nesse processo às vezes, não consegue se livrar da culpa. Mas aí ele conseguiu aos poucos ir se livrando, não se livrou 100%. Ele continuou com muita dor. E aí ele pediu para reencarnar. Aí o espírito, quando pede para reencarnar, o que ele fez? Ele foi lá e gerou um débito por ter feito com que a pessoa, o escravo, perdesse o braço. Mas ele quer reencarnar sem o braço, quer reencarnar sem a perna, quer reencarnar surdo, cego, mudo, quer reencarnar com todos os tipos de dificuldades e limitações, porque é a dor na consciência ali dizendo, ele pede, implora um corpo físico para reencarnar em razão dessa dor moral, que é a dor na consciência, a dor do remorso. E aí ele pediu para reencarnar. Muitos companheiros conhecem a história, mas para os que não conhecem, só para fechar, ele reencarnou, começou a trabalhar muito no bem durante a sua encarnação. Em razão disso, ele reencarnou com o objetivo de viver determinado tempo da vida, e depois sofreu um acidente e perdeu o braço. E ele acabou, ao invés de perder o braço, por tanto bem que ele havia feito, por tanto amor que ele dedicou ao seu trabalho de ajudar as pessoas, ele acabou perdendo só o polegar. Quer dizer, aquele ensinamento lá de Pedro, o amor cobre a multidão de pecados. Quer dizer, ele, por causa do amor, ele conseguiu aliviar, inclusive, o próprio débito. Mas é o processo da expiação. O espírito, ele criou um débito e há a necessidade dele pagar a pena. E esse companheiro pagou a pena. Pagou a pena com toda a dor da consciência, com todo o processo de expiação durante a vida espiritual, durante a encarnação seguinte, mas também conseguiu pagar a pena fazendo muito bem. Na nossa terra existem também situações, embora o nosso sistema penitenciário não vamos entrar em detalhes, né? Mas também tem, a pessoa trabalha, alivia, consegue diminuir a pena. E ele, lá, a lei divina é perfeita. E ele começou a fazer o bem, começou a amar, começou a trabalhar, ele conseguiu fazer com que a pena dele fosse aliviada. Então a expiação é esse processo em que o espírito comete um determinado mal e passa a ter a necessidade, a incumbência que ele mesmo cria também para si mesmo, em razão da dor na própria consciência, de passar por um processo de resgate. Allan Kardec, lá no livro Céu e Inferno, no Código Penal da Vida Futura, nos fala que primeiro o espírito se arrepende. Depois dele se arrepender, ele passa por um processo de expiação, que é esse que a gente estava falando. E depois da expiação, ele passa pelo processo da reparação. E o que é reparar? É fazer o bem a quem a gente fez mal. Ah, o feitor foi lá e tirou o braço do escravo. Então vai ajudar o braço. Lá o Hilário Silva, no livro A Vida Escreve, não
detalhe a respeito disso, do que o feitor fez na encarnação seguinte. Mas, pela lei, em algum momento ele fez, foi ajudar aquele escravo de alguma maneira, fazendo com que ele fizesse o bem ao escravo na proporção do mal que ele havia feito antes. Isso é reparação. Isso é o que faz com que o espírito consiga apagar todos os traços do mal que cometeu. E se aquele espírito, o escravo, não está mais ali? Vamos supor que era um espírito muito elevado, e que perdeu o braço daquela encarnação, pagou todos os seus débitos, e agora já está em esferas mais altas, e o outro ali, com a dor na consciência, o mal que eu fiz, eu quero reparar o mal que eu fiz, mas o outro já está lá longe, não vai dar para reparar com ele, o outro já está muito longe. A lei permite que se repare o mal, não necessariamente com aquele que foi objeto do mal feito. Pode reparar o mal com outros. Mas eu fiz o mal para alguém. Eu agora vou auxiliar outras pessoas. Eu cometi uma determinada agressão em determinado sentido. Eu não consigo acessar aquela pessoa. Vou para outros. Eu estou reparando, passando por todo esse processo de apagar todos os traços do mal feito. De arrepender-se, expiar e reparar. Está lá no item 12, para quem quiser consultar, do Código Penal da Vida Futura, no livro Céu e Inferno. E as provas? Kardec nos fala lá também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, belíssimo e extenso capítulo 5, mas extenso e riquíssimo, extenso, né, em tamanho, mas também extenso em riqueza. Bem-aventurados os aflitos. Kardec fala lá a respeito da justiça das aflições, fala das causas atuais das aflições, fala das causas anteriores das aflições, e em determinado momento ele começa a falar e desenvolver a respeito das provas. E diz que nem toda prova, nem toda expiação é uma prova, mas toda prova é expiação. Ele fala que a prova é o gênero. Aí a gente vai buscar entender, muitos companheiros já sabem. A prova é o gênero, que se divide em prova propriamente dita e expiação. 5 minutos. Para a gente falar sobre prova. Vamos fechar as provas. vamos passar nessa prova. A prova tem a prova que é o gênero e a prova que é essa prova que a gente se divide em prova propriamente dita e em expiação. Ou seja, existem situações da nossa vida em que nós passamos por dores. Existem muitas situações em que nós passamos por dores. Será que todas as dores que nós passamos são expiações? Não necessariamente. Na verdade, a grande maioria não é. Aí como é que a gente sabe se uma dor é expiação ou não? O espírito superior sabe, porque ele consegue ver o nosso passado. E sabe se aquela dor que nós estamos passando é consequência de algum erro cometido antes. Se essa dor está ligada a um ato cometido anteriormente, ela é uma expiação. Se ela não está ligada a um ato cometido anteriormente, se ela simplesmente é um teste para o espírito, se é uma situação em que ele está passando, mas que é algo que projeta o espírito para o futuro e não o vincula necessariamente ao passado, é uma prova, propriamente dita, prova em si. Então, esse processo, o espírito, às vezes, você não consegue saber, alguém está preso numa cama, não consegue se movimentar, está cheio de dor, aquilo a gente já vai taxar, é expiação. Quanto débito aquele espírito tem? Não dá para se dizer.
Às vezes não é, às vezes é simplesmente uma escolha do espírito. Existe um indício. Kardec nos deu um indício para a gente conseguir identificar mais ou menos, mas mais ou menos, né? Por isso que a gente não pode rotular de maneira nenhuma. Mais ou menos, se é uma prova ou se é uma expiação. Dependendo do nível de aceitação do espírito em razão do sofrimento que ele está passando. Se ele está aceitando bem, muito provavelmente é uma prova que ele escolheu e que não está ligada a uma necessidade de resgate passado. Agora, se ele não consegue aceitar bem aquela situação, acontece muitas vezes de ser uma expiação. Mas quem expia também pode aceitar bem. E quando ele aceita bem, ele dá inúmeros passos. O espírito cresce cada vez que ele passa por uma dor e consegue suportar esta dor com dignidade. E consegue suportar esta dor sem revolta. Consegue suportá-la sem rebeldia. Consegue suportá-la sem blasfemar. Consegue reconhecer que essa dor pela qual ele está passando é um processo que faz parte de uma lei muito maior. Ele começa a compreender que existe por detrás de tudo isso um Criador, um ser que o ama e que o criou com todo carinho, e que certamente a situação que ele está passando é uma situação transitória. Porque quem ama, se Deus criou, Deus ama. E se Ele nos ama, Ele certamente nos destina a uma situação transitória de dor e perene de felicidade. Jamais pode destinar ao espírito uma situação eterna de sofrimento. Então a pessoa consegue compreender que aquela situação que ela está passando é uma situação momentânea. E ele consegue vencer essa situação, mesmo se estiver espiando, ou se estiver passando por uma prova, mesmo se aquilo está ligado a um erro do passado, ou se aquilo não está ligado a um erro do passado. Mas para nós, rotular é algo perigoso, porque às vezes a pessoa pode estar passando por uma situação que ela, como espírito, escolheu. E por que ela escolhe assim? Por que eu vou escolher eu? Por exemplo, eu não, né? Porque se eu estiver passando por uma situação de dor, provavelmente é uma expiação passada. Mas por que o espírito, alguém, né, vai escolher passar, por exemplo, por uma situação de uma dor muito intensa, de uma enfermidade muito grave na sua encarnação? Por que ele escolhe isso? Ele poderia simplesmente reencarnar, não. Se eu tiver que passar por essa situação, é expiação. Mas escolher, né? Por que ele escolhe isso? Ele escolhe muitas vezes para provar a si mesmo que ele está passando por um processo maior e para resistir a essa dor e resistindo, dar passos muito mais elevados no seu processo evolutivo. Ele passa e escolhe por isso, para que as pessoas que estejam vendo, caso ele consiga suportar a dor, ele possa servir de exemplo a essas pessoas e essas pessoas consigam também suportar as suas dores. Para a gente fechar um caso do livro também do Céu e Inferno, no menino que ficava numa enfermaria, ele tinha de 8 a 10 anos de idade, e ele ficava lá passando por dores imensas. Ele disse que a reencarnação dele, diante de todas as dores, era o menino do número 4, que a situação dele, diante de todas as dores que ele passava, era uma situação de resignação e que servia também para mostrar para as outras pessoas que era possível reencarnar e sofrer sem reclamar. Era possível sofrer sem reclamar. E ele sofria, pedia para o médico lá para dar o remédio para ele, diante de todas as dores, mas ele não pediu o remédio, ele disse lá no livro Céu e Inferno, ele não pediu o remédio para poder aliviar a sua dor simplesmente. Era para que ele não pudesse gritar e de tanta dor que ele se descontrolava e acabava gritando e incomodava as outras pessoas que estavam doentes, próximas. Então é algo belíssimo. Muita paz a todos, chegamos ao nosso tempo, até passei um minuto, e Jesus nos abençoe.